Mara Gabrilli, isso precisa ser repetido, foi eleita senadora na esteira do antipetismo. Foi deputada federal profundamente oposicionista nos tempos de Dilma e nunca foi uma pessoa que passou pano pro PT. O pai da Mara Gabrilli, se alguém achar a história, né, dá um Google aí, a produção pode pesquisar a história do pai da Mara Gabrilli, o que levou à morte do pai dela. Ele é um daqueles muitos empresários paulistas que foram achacados pelo petismo na região do ABC. A história dela é muito triste. Caso lixo, não era? Acho que é. E aí, assim, o cara, a vida deles foi destruída. Ela não pode, em nome de certas convenções políticas e eleitorais, trair a própria história, trair os milhões de eleitores dela aqui em São Paulo que votaram nela pra ela ser antipetista, pra se aliar com o vagabundo do Lula. Outra coisa, também não podemos ficar aqui com 4 pessoas entrando no clube, né, galera? Aliás, eu não sei, mas assim, eu já vou anunciar. O Beraldo vai agora produzir conteúdo pro clube. Sim. Semanalmente. Além dos vídeos especiais do professor Ricardo, teremos os vídeos especiais do Beraldo, tá? E assim, cadê vocês lá no clube? Entrem no Clube MBL já. Entrem no clube. Vamos bater a meta de 15 logo, por favor. Tá? Eu devo também ficar pedinte aqui. Então, é uma live que começou às 2h30 e vamos ficar aqui até pelo menos às 8h30 da noite. Vamos ficar revezando. O Arthur tá aqui, vai entrar daqui a pouco. Entra o Ricardo. A gente vai se revezar até porque vida é dura, né? Então vamos entrando no clube. Vamos lá. Mara Gabrilli diz que PT extorquiu seu pai com arma na cabeça para beneficiar Lula. Senadora eleita diz que extorsão à mão armada financiaria a campanha de Lula. Vamos descer. Mara Gabrilli diz que seu pai, já falecido, era ameaçado por capangas da gestão do prefeito Celso Daniel com arma na cabeça todos os meses. Disse que a extorsão serviria para financiar a campanha do ex-presidente Lula e foi laboratório para esquemas com mensalão e petrolão. Tá? Meu pai era extorquido todo mês com uma arma na cabeça. E isso assim, até o secretário municipal, que era o Klinger, estava armado, o secretário do Celso Daniel. Muito engraçado que os petistas, na hora do banditismo, eles são totalmente pró-armas, né? E não adiantava dizer que o Celso Daniel não sabia, porque sabia. Minha família avisava. Ele acreditava que os fins justificavam os meios. E como era dinheiro para a campanha do Lula, não tinha problema nenhum extorquir o empresário com uma arma na cabeça. E se a gente tivesse dado mais atenção ao assassinato do Celso Daniel na época, talvez a gente não tivesse chegado nessa corrupção endêmica e sistêmica. Aquilo foi o laboratório que desembarcou no mensalão e no petrolão. A população tem que saber. Então ela é de Santo André, né? Na mesma entrevista, Gabrilli negou apoiar Bolsonaro e Fernando Haddad na disputa presidencial. Blá, 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 blá. Vamos lá, tá? O que ela fala é bem importante, porque o Celso Daniel, depois que morreu, não digo que ele foi canonizado, não rolou canonização nenhuma dele. Mas o Celso Daniel, ele ficou com a barra um pouco limpa, que era como se ele fosse ele não fosse corrupto, que ele viu coisas erradas acontecendo. Uma vítima do sistema. Não é. O Celso Daniel era ladrão, fazia isso que essa mulher descreveu aí, tá? E a diferença, a briga dele com a base petista é que o Dirceu e outras lideranças achavam que o fruto do roubo também tinha que abastecer a vida pessoal deles. E ele não. Ele era tipo um radical da causa, não. O roubo dos fornecedores do município de Santo André tem que ir pra campanha do Lula. Não vai abastecer Bolsonaro. Ele era mais honesto nisso. Então, se eu vou extorquir com uma arma um empresário que fornece um serviço pro município, que vá pra campanha do Lula, Dirceu. Então estamos falando de ética de ladrões. E se for entrar na lógica da ética dos ladrões, ele realmente estava numa posição mais virtuosa que os seus pares ali e eliminaram ele. Vamos falar a verdade. O cara foi eliminado por causa disso. Mas não vamos falar que o cara era virtuoso, né? O Celso Daniel. O Celso Daniel era um ladrãozão da causa, né? E o PT justamente cresceu porque eles tinham figuras como o Celso Daniel, que todo roubo pertence ao partido. Agora, como é que uma mulher que tem uma história dessas, que é o caso da Mara Gabrilli, vai e se junta ao petismo assim, né? Como são as conveniências políticas? É impressionante. E essa mudança de partido, às vésperas da eleição, justamente ela indo para o partido do presidente do Senado, candidato à reeleição, do Lula. Quer dizer, eu já vejo aí um conflito que ela poderia ter evitado. E aí é óbvio que a gente não pode associar o PSD ao lulismo. O Kassab é um político habilidoso, mas ela não pode permitir, já que ela fez essa mudança de partido e foi para o partido do candidato do Lula, ela não pode permitir que a sua história seja manchada por essa ligação com uma campanha que vai favorecer o governo Lula, porque o governo Lula ele já deixou claro que ele está trazendo de volta
as velhas práticas do petismo e do lulismo que a gente viu acontecer no passado. Nada indica que a gente terá um governo diferente agora do que a gente teve no passado. A gente vê pela qualidade das pessoas que estão fazendo parte do governo, a gente vê pela postura que os petistas estão tendo. A senadora Mara não pode ser realmente parte de um esforço para facilitar a vida do governo. Isso é completamente incoerente. Enfim, eu espero que ela tenha essa consciência de que uma posição no sentido de favorecer ao Rodrigo Pacheco, ainda mais agora que o próprio Kassab liberou a bancada para que cada senador vote da forma que quiser, eu não acho que ela vá, né, se comportar de maneira a favorecer o governo do PT. Realmente isso é seria um grande absurdo.